Olá, está no ar o Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Dicas de manutenção, viagens, reportagens e muito mais. Está começando o Vamos Pedalar. Meu nome é Arturo Alcorta, eu sou um dos responsáveis pela escola de bicicleta e hoje em dia sou um dos mais velhos pessoas que lutou pela questão da bicicleta em São Paulo. A principal coisa para mim em particular chama-se paz. Eu pedalei numa São Paulo que hoje em dia só dia 1º de janeiro às 7 horas da manhã. Eu vi uma São Paulo mágica, com uma arquitetura mágica, com uma vida mágica e me dava paz. Eu me sentia maravilhosamente bem, me sentia livre, eu podia parar em qualquer canto, fazer qualquer coisa. Década de 70. Década de 70 você tem a sociedade paulistana começando a descobrir a bicicleta, tá? Descobrindo uma bicicleta que funciona. Na periferia, uma quantidade absurda de ciclistas, Tá? Até 1981, quando foi feita a última contagem pelo IBGE, o veículo mais usado no Brasil era a bicicleta, disparado, era 3, 4 vezes mais do que qualquer outro veículo, tá? Em todo o Brasil, e isso se via muito na periferia. E daí, como comunidade, como um grupo fechado que tinha consciência de si próprio e que se organizava, você tinha um ciclismo que na década de 70, no final da década de 70, ele começa a morrer, ele começa a minguar, tá? E justamente na década de 80 surge o BMX, que é um fenômeno muito forte e muito bom, porque é um esporte familiar. Tá? Tem essa coisa que era muito bacana. O ciclismo profissional era um grupo de ciclistas, uma coisa muito forte, mas era um grupo de adultos. O BMX a família tinha que levar para as competições. E vai se espalhando essa cultura de BMX. E logo depois, no final da década de 80, surge o mountain bike no Brasil. Primeiro no Rio de Janeiro, como uma coisa muito fechada, e depois aqui em São Paulo. E São Paulo muda a história, não só do mountain bike, tá? Mas como a história daquela época, é um ponto de mudança do que vem a ser a bicicleta. Principalmente por causa da Renata Falzoni, que é uma jornalista que tem uma habilidade tremenda de gerar notícia. Então ela pega justamente a bicicleta como coisa de elite, ela tira o conceito, ela começa a dinamitar o conceito de bicicleta é veículo de pobre, que existia até então, burrice, tá? Burrice total. E o mountain bike começa a ter uma importância muito grande, começa a gerar muita notícia. Isso é que alavanca as primeiras pessoas que vão começar a forçar para valer com que os governos das cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, Florianópolis também, acho que são os 3 mais importantes, os que iniciaram, de organizar a cidade para o uso da bicicleta, para construir ciclovias. Não se falava em sistema cicloviário, mas em ciclovias. E aquilo deu nisso. O número de ciclistas vai aumentar, tá? De uma maneira... Quando você instala um sistema cicloviário no mundo inteiro, e isso é histórico, você tem uma curva que você tem uma subida muito rápida, de 30% a 40% num período muito curto. Que é esse período de conflito que eu te disse que é mais complicado, tá? Quando você passa desse período de introdução do primeiro sistema cicloviário, tá? Como a ciclovia não tira o cara de dentro da casa dele e leva até a ciclovia, ele tem que andar pelo bairro, as pessoas começam a se acostumar com a cidade e andar no meio do trânsito, que já está acontecendo em São Paulo. Então,
O que eu acho que vai acontecer é um crescimento constante do número de bicicletas na rua, não só pela bicicleta, mas porque as pessoas estão fartas de carro que não anda, de ônibus que não anda, de metrô, tá? E estão se reorganizando na vida. Eu acho que as ciclovias que vêm aí para frente devem parar de ser ciclovias e começarem a ser sistema cicloviário, que é uma coisa muito mais complexa, que é ciclovia, ciclofaixa, trânsito partilhado, sinalização, totem, educação, comunicação, em suma, sistema inteiro, tá? O que eu acho mais importante de tudo, com a ciclovia, eu tenho a esperança que o pedestre caia a ficha dele, que tá bom, se o ciclista exigiu e conseguiu um sistema para ele, nós queremos andar feito gente civilizada nas cidades. Aí a gente chega na cidade para mobilidade. Houve um erro por parte dos cicloativistas pondo que o trânsito é uma guerra. A pessoa que sabe pedalar, tá, ela não está em guerra com o trânsito. Ela consegue conviver. Se você sinalizar e for gentil, a possibilidade de você ter acidente é muito baixa. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto SOS Bike, que auxilia ciclistas em imprevistos ou problemas mecânicos. A gente volta já. Você está curtindo o domingo em alguma das ciclofaixas de lazer de São Paulo, quando de repente um pneu fura ou algum problema mecânico. Calma, não precisa se apavorar. O projeto SOS Bike pode te ajudar. Vamos ver isso? Meu nome é Hamilton Kiyoshi Takeda. Hoje eu estou no Instituto Ciclo BR, ocupando o cargo de diretor-presidente. A minha história com a bicicleta, ela vem desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a pedalar. Então eu sempre tive a bicicleta no meu sangue, sempre pedalei, sempre usei ela como meio de transporte. Na época da escola, às vezes eu não gostava do transporte público, mas isso é uma opção minha, eu não gostava. Então eu usava a minha bicicleta para ir da minha casa até a casa de um amigo, que é da Vila Mariana até Pinheiros, Perdizes. Passou-se o tempo, como eu gosto de bicicleta, eu quis entender mais ela, eu fui entender a mecânica, né, como funciona uma bicicleta, o que eu faço se der problema, porque a outra vontade minha é viajar usando a bicicleta. O SOS Bike é um projeto que ele auxilia o ciclista, né, de lazer aos domingos e feriados nacionais a vir pedalar na ciclofaixa de lazer de São Paulo. Eu uso uma vez por semana, aos domingos ou aos sábados, e eu tenho gostado bastante. Nisso daí, se você tiver algum problema mecânico, furou um pneu ou alguma marcha desregulada, um probleminha no freio, os mecânicos da via estão habilitados a fazer esse conserto. Eu gosto bastante, eu já usei 2 vezes, eles são sempre muito atenciosos. Eu usei uma vez lá embaixo, perto da cidade universitária, quando furou o meu pneu, e agora eles encheram o meu pneu, que eu esqueci o adaptador. Eu gosto bastante. Bom, é fundamental, né? Qualquer imprevisto que ocorra aí, você tem com quem contar numa emergência, né? O projeto SOS Bike, ele é interessante. Ele surgiu da ideia, 2 amigos foram no Bradesco, eles souberam que ia ter a ciclofaixa de lazer em São Paulo e eles foram com as ferramentas pessoais.
Nisso eles chegaram e falaram, ó, a gente pode fazer mecânica de graça para quem vem para a ciclofaixa, porque o projeto inicial ele veio para ligar entre parques. Era para ligar entre Parque da Bicicleta, Parque do Povo, Parque Vila Lobos. Né? Depois ele foi crescendo mais que isso. Mas aí esses dois começaram a fazer a mecânica num trecho pequeno. O Bradesco gostou da ideia e aí montou-se uma estrutura um pouco melhor. Quer aprender a regular e ajustar corretamente um sistema de mesa como esse? O nosso especialista Mário Cana vai ajudar a gente nessa tarefa, que é muito simples. Hoje nós vamos ensinar a regular e a mudar a posição de mesas a headset. Vamos lá? Nas mesas em sistema headset como esse, o sistema é travado por esse parafuso de cima. Esses dois parafusos travam a mesa em relação à espiga do garfo e esses parafusos da frente travam o guidão. Para você fazer a mudança do ângulo da mesa, ou seja, inverter a mesa, é necessário soltar todos os parafusos. Se você quiser fazer só a regulagem da altura da mesa, basta soltar os parafusos que prendem a mesa e o parafuso que prende a aranha na espiga. Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou mudar a mesa daqui para cá, então vai ser só aqui, tá? Primeiro passo é soltar a tampa da caixa de direção. Da chave da... Agora a gente solta o conjunto. Tira aqui. Agora você seleciona quantos anéis espaçadores você quer modificar. Se você passar ele para cima, a mesa vai descendo. Então, no caso, a gente vai mudar 2. A gente volta com a tampa da caixa. Aperta razoavelmente até sentir o conjunto estar sem folgas e aí sim você aperta os parafusos que travam a mesa. Ao terminar a montagem, você precisa checar se há algum tipo de folga no conjunto. Você freia a bicicleta com o freio dianteiro, faz esse movimento e checa tanto na parte superior quanto na inferior se há alguma folga. Se houver uma folga nesse conjunto, você precisa apertar um pouco mais o parafuso da tampa da caixa de direção. E se ele tiver duro o guidão, difícil de você movimentar, você precisa aliviar essa tensão. Esse é um ajuste bem sutil e fácil de fazer. Nos últimos programas, a gente acompanhou a história do Danilo Perrotti, que viajou por 50 mil quilômetros em 59 países. Foram 3 anos, 3 meses e 3 dias. Vamos agora ver a última parte desse programa. Vamos lá? E dali, do Nepal, fui para Bangladesh. A Índia tem muita gente, mas Bangladesh tem mais. Porque Bangladesh é um país muito pequenininho. Tem 150 milhões de pessoas. A população do Brasil, mas num espaço muito pequeno, tipo um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, 150 milhões de pessoas, então não existe um espaço vazio. Eu parava a bicicleta para descansar, era 30, 40, 50 pessoas paradas olhando para mim, porque eles não estão acostumados com um estrangeiro rodando no país, eles não estão acostumados. E eles não podem sair, o país inteiro é a fronteira com a Índia, e para eles ir para a Índia eles precisam de visto.
e a Burma, que é o outro lado da fronteira, eles também precisam de não pode cruzar. Então eles são fechados no país deles, não saem do país deles. Depois fui para Sri Lanka, do Sri Lanka eu vou para Tailândia, aí da Tailândia fiz o sul da Ásia. Aí o sul da Ásia já é a cultura budista. Bangkok, bem a cultura budista, calendário budista. De Bangkok eu fui pedalando Bangkok para o norte, aí fui para Laos, que também foi muito receptividade muito legal, igual do Nepal, das crianças. Pular na frente da bicicleta, te dar tchau, isso no Laos. Um país muito pobre também, as pessoas vivem em cabanas, as pessoas não têm nada, não tem luz, não tem nada, muito simples. E nessa simplicidade as pessoas te dão, abrem a casa, dormem aqui, te dão comida, é bem interessante isso. E de Laos fui para a China, fiz o sul da China em direção a Hong Kong, aí fiz Macau, sul da China de novo, Vietnã, fiz a costa toda do Vietnã e depois fui para o Camboja, Angkor Wat, cruzei o Camboja, fui em Angkor Wat, que é uma das 7 maravilhas, que é os templos que tem lá, é uma cidade inteira, não é um templo, são vários templos. E de lá voltei para a Tailândia, desci a Tailândia, Malásia, Singapura, que é um país muito rico também, Singapura, extremamente rico. E aí de Singapura eu fui para a Indonésia, que aí já é outra história, a Indonésia é muçulmana, e já é difícil, é roots, a pedalada não é fácil. Sumatra, ilha de Sumatra ali, Java, essas regiões são difíceis, não é fácil cruzar o país. E a Indonésia pauleira, foi difícil pedalar lá. E muita ilha também, então você pega muito barco, porque eu fui pedalando, pulando de barco para as ilhas, até a Ilha de Flores. Aí de Ilha de Flores eu queria para o Timor-Leste, também uma ilha também, metade é Indonésia, metade é do Timor. Aí quando fui para esse lado da Indonésia, da Ilha do Timor, Indonésia, fui para lá, de lá fui para o Timor-Leste. Aí terminei a Ásia, onde eu fiquei 1 ano viajando. A Ásia foi o país que eu fiquei 1 ano pedalando. Bom, a Oceania, eu entrei na Oceania vindo do Timor, tive que pegar um avião, voei para Darwin, que é no extremo norte da Austrália, da ilha australiana. Isso é interessante você pedalar num país duro, porque tem deserto, mas você tem uma estrutura da sociedade, daquela sociedade que é uma sociedade civilizada. Então, qualquer lugar que você vai encontrar a estrutura que você precisa, né? Às vezes uma bicicletaria, para você comprar alguma peça e tal. E nesse país você tem essa facilidade, né? Que torna a pedalada um pouco mais suave, né? Apesar de ser difícil também, que eu pedalei desertos duros lá na Austrália, porque as estradas são estreitas e não tem acostamento e tem um tráfego de caminhões bem grande. E dali fui para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o paraíso lá. Ali é o filé mignon do mundo. Porque é um país que é direcionado para viagens de ecoturismo. Ela é voltada para a natureza, para fazer trekking, para você acampar, para você parar sua barraca, montar barraca. Todo lugar você vai encontrar paradas que tem banquinhos de madeira, piquenique, banheiro, limpinho o banheiro, com papel higiênico limpinho. Então, assim, é tudo favorável para você fazer isso, esse tipo de coisa. E aí voei para Vancouver, voltei para o continente americano. E dali é só descida, né? Soltar o freio. E dali é só descer para voltar para o Brasil, né? E ali eu realmente tinha a sensação de, quando eu cheguei no continente americano, de estar em casa já, assim, de estar assim, agora é só descida, né? Eu tinha essa sensação, mas aí não foi bom ter essa sensação, porque eu cheguei lá, tive que atravessar o deserto do México, tive que pegar... O deserto do México foi uma pedreira, que até a foto da capa do livro, esse é o deserto do México. Então ali tive um perrengue ainda, que eu tive que atravessar o deserto do México, tive que atravessar umas regiões difíceis da América Central. Ainda tinha muito chão ainda. Essa sensação de estar em casa, na prática, assim, não foi tão bom. E quando eu entrei no México, eu saí dos Estados Unidos, cruzei a fronteira com o México, já começa uma cultura muito parecida com a gente.
tudo que eu já tinha visto e visto com a viagem, né? Aprendido, então aquilo já não me instigava mais. Né? Já não... Tá, legal, ok, né? Vamos, agora tá na hora de acabar a viagem. E ali, da América Central, aí eu fui para América do Sul e peguei um pouco da cordilheira dos Andes ali, né? Cruzei ela para entrar no Brasil. E no Brasil eu entrei pelo Rio Amazonas, é uma coisa que eu queria, entrar no Brasil, pela Floresta Amazônica, pelo Rio Amazonas, onde eu cruzei a fronteira, a tríplice fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil, em Tabatinga. Eu entrei nadando, eu dei um pulo no Rio Amazonas para entrar no Brasil. Então isso foi uma coisa bem simbólica, né? Depois de ter cruzado 59 fronteiras de países diferentes, depois de ter conhecido o mundo inteiro, ter entrado no país onde eu nasci, pelo Rio Amazonas, foi bem especial. E dali eu fui de barco até Belém, de Belém, ali já estou em casa mesmo, de Belém, descendo de volta para Belo Horizonte. E quando eu cheguei, dia 8 do 8, cheguei dia 11 do 11 do 11. Mas uma viagem assim, ficar muito tempo vivendo nômade, vivendo como um eremita praticamente, porque você tem quase nada, é muito difícil você voltar para a realidade aqui e voltar a girar dentro dessa energia que tem a cidade. Foi difícil para mim, foi difícil fazer essa adaptação. Então a motivação que eu tinha era fazer o livro, né, de passar essa história para as pessoas, era terminar o filme, fazer o filme. Então essa era a minha motivação. Então foi bem difícil. E eu cheguei, já tive filho, tenho 2 filhos hoje. Assim que eu cheguei, eu casei no caminho, tive filho. E agora já estou adaptado, já estou pronto para outra. Ah, e lembrando, para saber mais sobre essa fantástica viagem do Danilo Perrotti, acesse o site www.homemlivre.com.br. Lá você vai saber tudo sobre detalhes. Bom, o Vamos Pedalar de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Dicas de viagem, manutenção e outras reportagens sobre o mundo da bike. Vamos pedalar?